Fala galera, tudo certo? Primeiramente agradecer a Deus a oportunidade e agradecer a vocês inscritos. Muito obrigado a todos vocês. A gente saiu de 11 para 20 inscritos e isso me deixou muito feliz, né, com o último vídeo aí. Ele deu aí bastante visualizações até e tá muito bom. Galera, eu peço primeiramente desculpas aí pela demora, tá, em mandar vídeos novos, só que o YouTube não é uma fonte de renda minha, então eu preciso trabalhar fora, então demora bastante até eu ter tempo para gravar. Hoje, exclusivamente hoje, eu consegui uma tarde de folga, então eu vou fazer aqui criar um vídeo aí para vocês novamente, trazendo mais conteúdo sobre o Firebase. E falar, galera, que nós somos o primeiro canal brasileiro a trazer conteúdos do Firebase na GDevelop, tá? Então é um motivo de orgulho para todos nós, né, galera, que vocês fazem parte disso, né? Para mim é um orgulho imenso saber disso, né? Eu pesquisei atrás, fui atrás de informação e realmente nós somos o primeiro canal brasileiro a trazer conteúdo da GDevelop no Firebase. Inclusive esse vídeo aqui também, galera, é uma coisa totalmente nova, né, na questão da GDevelop e que vai com certeza aí revolucionar muita coisa aí dentro. Então vamos lá, galera, esse vídeo é sobre salvar variáveis na nuvem. Eu estou atendendo aqui alguns comentários que eu recebi em alguns vídeos pedindo para que a gente pudesse salvar dados, ou seja, salvar as nossas variáveis da GDevelop na nuvem. Então nesse vídeo, galera, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, porém vocês já têm que estar com algumas coisas pré-feitas, pré-programadas assim, para facilitar aqui. A primeira coisa é o login. Se vocês não têm ainda o login, vocês vão precisar para isso, tá, galera? Para salvar na nuvem precisa ter o login ativado. Para isso eu tenho um vídeo completo, passo a passo de como vocês configuram o Firebase na GDevelop e também lá eu ensino vocês a configurarem o login, né? Criando conta, deslogando, logando automaticamente e para entrar em uma conta. Beleza, pessoal? Então essa parte aqui já está pronta do login, então eu não vou explicar ela de novo, tá, galera? Para não ficar muito longo o vídeo. Nós vamos passar do login, nós vamos para a cena main. Aqui, pessoal, eu já deixei pré-pronto o jogo também, né? Um botão para sair, deslogar da conta e voltar para a cena login. O meu texto de score, que vai apresentar a pontuação do jogador. E o meu jogo, na verdade, é o que? Cada vez que eu clico nesse botão, eu ganho 2 pontos. Esse 2 aqui é para fins visuais. Ou seja, nem é um jogo, é um negocinho bem simples, mas a intenção, pessoal, é mostrar para vocês como salvar os dados na nuvem, ler esses dados, né, com determinadas contas e poder atualizar ou modificar eles, né, de qualquer maneira. Que no último vídeo eu ensinei vocês a alterarem os dados aqui dentro, no caso, né, do Firebase, e vocês liam esses dados na GDevelop. Agora eu vou ensinar do contrário, vou ensinar na verdade as duas coisas. Agora vocês vão adicionar dados e ler esses dados. Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, vocês vão vir aqui no Real Time, até deixei aberto aqui já, nas regras. Por que essas regras são importantes? Vocês têm que limitar o acesso das pessoas que não têm autenticação. Isso torna o ambiente um pouco mais seguro também. Então, provavelmente para vocês as regras vão estar desse jeito aqui, ó. O que vocês vão fazer? Mantém dentro das aspas duplas, vão apagar esse true de verdadeiro. Vocês vão digitar exatamente isso aqui, ó, pessoal. Alt. Vocês vão digitar aqui, ó, exclamação igual null. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Esse alt é de autenticação, porque o authentication ele interopera com o real time. Então ele vai verificar que para escrever no banco de dados essa pessoa tem que estar autenticada. Se a autenticação for igual a nula, ou seja, a pessoa não tiver sido autenticada, simplesmente ela não pode gravar dados aqui. Vamos publicar essas regras e vamos testar. Aqui, pessoal, vai um bônus para vocês, que daí tem muita gente talvez se pergunte, né, o que é esse botão aqui de laboratório de teste de regras. Então aqui nós vamos simular um acesso de um usuário. Vamos aqui, ó. Nesse método aqui, esse get, eu vou pedir para ler um dado. Aqui ele está apenas verdadeiro, ou seja, qualquer pessoa pode ler. Vocês podem ver que essa opção autenticada está desativada, ou seja, um jogador que não está autenticado ele pode ler dados? Vamos verificar. Executando, leitura permitida. Pode ver que até a linha aqui ó, ficou em verdinho. Ou seja, um usuário que não está conectado ele pode ler os dados. Agora nós vamos mudar para set, ou seja, para escrever dados, para modificar dados no banco de dados.
uma pessoa que não está autenticado. Olha, ele continua desativado esse autenticado aqui. E nós vamos executar. Vocês podem ver que deu gravação recusado, ó, bem na linha. Por quê? Porque a autenticação está nula. Agora eu vou criar uma autenticação. Ó. Aqui ele está simulando uma autenticação. Agora executando, vocês podem ver que foi permitido. Ou seja, né, usando o método set, né, de setar algo, de modificar um dado, ler um dado, ele é autenticado, ele pode verificar e ele verifica se ele está autenticado e ele pode escrever dados no banco de dados. Vocês podem colocar essa mesma linha aqui, pessoal, aqui para leitura também, tá? Fica até mais seguro. Então, é só isso aí, galera. Aqui para configurar é isso aí. Agora nós vamos lá para GDevelop. No main eventos, nós vamos fazer o quê? Uma condição. Que condição vai ser essa? Quando eu clicar no meu quadrado azul, isso vocês colocam as ações e condições, pessoal, baseado no jogo de vocês. É as ações aqui que vocês têm que copiar, de resto vocês não precisam, tá? É com base no jogo de vocês. No meu caso é clicando no bloco azul. O de vocês é tipo, o player está em colisão com uma moedinha, enfim. Daí depende o jogo de cada um, né? Mas no meu caso, cliquei no bloco azul, o que vai acontecer? Eu vou adicionar uma ação. Lembramos que vocês têm que lembrar, pessoal, que nós temos que ter uma lógica aqui. Então, que lógica vai ser essa? Primeiramente, eu tenho que alterar uma variável. Que variável vai ser essa? Vai ser uma variável de cena. Antes que alguém se pergunte por que não uma variável global, porque o que acontece, galera? As variáveis onde você armazena resultado, quando você busca um dado do Firebase, ela tem que ser uma variável de cena, naquela cena específica. Porém, a variável global, digamos assim, é o nosso Firebase, ou seja, o banco de dados é uma variável global. Então você pode usar o mesmo método de leitura que daqui a pouco a gente vai escrever aqui, você pode usar em todas as cenas e vai funcionar igualmente, tá, pessoal? Então é bem simples. Depois no final do vídeo eu mostro para vocês como dá certo. Então nós vamos alterar uma variável numérica. Quem já criou essa variável antes, vai clicar aqui e ela já vai aparecer. No nosso caso, só está escrito adicione ou edite variáveis. Quadradinho azul, adicionar uma variável. Qual vai ser o nome? Eu vou chamar de score. Evitem, pessoal, muito símbolo e muita coisa longa aqui, tá? Não dê um nome muito longo assim para variável, que não é muito bom não. De string nós vamos mudar para número. Vocês podem ver que está zerado. Eu vou manter assim mesmo. Apliquei. Ela não apareceu, mas agora quando eu clicar para pesquisar, ela já aparece aqui, ó, score. Eu não vou definir, eu vou somar. Quantos pontos? 2. Então agora ele já vai alterar a variável. Vamos verificar? Iniciar uma visualização e depuração. Pessoal, o depurador ele é muito importante, tá? Para vocês verificarem se está ocorrendo tudo bem. Então, vamos fazer um teste. Vocês podem ver, galera, que carregou. Eu não cliquei no bloco azul ainda. Vamos fechar aqui, atualizar. É uma variável de cena, então nós temos que vir aqui, Scene Variables. Vocês podem ver que a minha variável score existe, ela é do tipo número e o valor dela é 0. Agora eu vou clicar no meu bloco azul. Ela não atualizou, mas vocês têm que clicar aqui em cima. Ó. Atualizou para 2. Então, galera, está funcionando já essa questão, essa primeira parte da lógica já está funcionando. Então nós vamos alterar a variável de cena. A próxima ação vai ser outras ações, agora é no Firebase. Banco de dados em tempo real. Aqui vocês podem ver que tem várias opções, muitas opções. A opção que vocês vão utilizar é atualiza um campo de um documento. Essa é a opção. Percurso. No vídeo anterior eu ensino o que é cada uma dessas coisas aqui. Percurso, campo a ser atualizado, valor a ser escrito. Então eu não vou explicar aqui, galera, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Clicou no botão azul, vamos achar aqui Firebase, autenticação, gerenciamento de usuário. Várias opções e vocês vão procurar essa aqui, ó, ID de usuário. Clicou, fechou. Então o percurso vai ser o quê? O percurso é como se fosse o endereço dos dados, né? E esse endereço que nós estamos utilizando é o ID de usuário, porque toda pessoa, quando ela cria uma conta no Firebase, utilizando o Firebase ou outro método, ela possui um ID. Esse ID é um código que mistura geralmente letras maiúsculas, minúsculas, números, que identificam essa pessoa. Cada um tem um código único. Então, nós vamos utilizar o ID do jogador. O campo, aspas duplas, vai ser o score. Aspas duplas de novo. Lembre-se disso, galera.
Valor a ser escrito. O valor, pessoal, vai ser a nossa variável de cena. Vocês podem vir aqui nesse botão azul ou simplesmente digitar vari. Já vai aparecer essas opções aqui, ó. Essa aqui, ó, variable string, variável de cena. Clicou, o nome da nossa variável era score. Então colocou o S, ele já aparece aqui embaixo, ó, score. E essa de retorno não é necessária. Deu um OK. Agora, pessoal, nessa configuração aqui, a gente está alterando a nossa variável score e está salvando ela dentro do real time, dentro do Firebase. Porém, o nosso texto ainda não vai ser modificado, porque a gente ainda não criou uma configuração para ele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma função em loop. Para quem não sabe, a função em loop é uma função que é repetida o tempo todo sem parar. Ela não depende de nenhuma condição. Logicamente, então, para ter uma função em loop na gdevelop, você não pode adicionar condição nenhuma. Para deslogar da conta, eu preciso clicar no botão de saída, ou seja, ele depende de uma condição. Já na questão do loop, é só uma ação. Então, vamos em adicionar uma ação, score. Desculpa, pessoal. Outras ações primeiro. Nós vamos vir em Firebase, banco de dados em tempo real. Agora, lembra que da primeira vez nós atualizamos um campo. Agora nós vamos obter um campo. Obter um campo de uma variável. Percurso. Lembrando, pessoal, tem que ser o ID. Então, nós vamos vir no botãozinho azul ali. Firebase aqui embaixo. Autenticação e gerenciamento de usuário. Geralmente é a última opção. ID de usuário. É dessa maneira aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem digitar que ele vai aparecer essas opções. Campo para obter. Muita atenção agora, pessoal. Vocês têm que digitar exatamente o nome que vocês deram aqui embaixo, ó. Quando vocês atualizam o campo. Aqui no caso ele vai estar criando e atualizando um campo. Esse nome aqui tem que ser exatamente o mesmo aqui. Vocês podem ver que os dois são iguais. Se forem diferentes, ele não vai ler, não vai funcionar. E a variável de retorno vai ser a score, que é a nossa variável que nós já havíamos criado. E dá um OK. Agora ele vai ficar o tempo todo carregando esse campo dentro da nossa variável score. Por quê? Ele vai atualizar isso em tempo real para nós. Mas para ficar visível ao jogador, nós temos que adicionar mais uma ação, que vai ser agora no nosso texto de score, texto. Nós vamos definir, não vamos somar, tá, pessoal? Nós vamos definir. Primeiro, aspas duplas, score, dois pontos, espaço, aspas duplas. Se eu colocar só assim, não vai adiantar de nada, pessoal, porque eu não tenho um valor aqui da nossa variável, que é a nossa variável que tem o valor da pontuação. Então é ela que precisa aparecer. Eu só coloquei o texto score para que o jogador veja o texto. Se vocês só colocarem a variável, ele vai substituir o texto pelo valor que tiver na variável. Então assim eu coloco o texto e vou colocar um mais. Ele vai concatenar, ele vai juntar, né, aqui do ladinho, aqui no ladinho, aqui ó, pessoal. Meu mouse está meio travado aqui. Aqui do lado ele vai juntar o que tiver aqui depois do mais. É só digitar vari. De novo, variable, string, variável de cena. S, já vai aparecer o score aqui. Vai ficar dessa maneira. O texto score, um espaço, mais variable string, score. Vocês vão dar um OK, galera. Pessoal, basicamente é isso aqui. Vamos fazer um teste agora na nossa cena login. Vocês podem ver que na nossa autenticação do Firebase não tem nenhuma conta criada e nenhum dado no real time. Lembrando que o real time não é necessário ficar atualizando a página aqui em cima. Caso o dado não seja gravado aqui com a página assim, provavelmente algum bug, algum erro ficou aqui no nosso evento. Então, você já vai saber disso se ele não gravar. Então agora nós vamos ir lá, vamos criar uma conta. Que conta que nós vamos criar, galera? Vai ser o chamado teste1@gmail.com. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos criar uma conta. E entramos. Ó, galera, o que eu tinha falado sobre o texto. Então tá o texto, aquele espaço, juntando com o valor da nossa variável aqui em cima. E sem clicar no quadradinho azul ainda, vamos vir aqui no Authentication e vamos ver se a nossa conta está criada. Vocês já podem ver
que ela foi criada, teste 1. O ID que nós vamos utilizar, que eu falei tanto aqui para vocês, desse ID, é esse aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Esse é o ID de usuário. No real time ainda não tem nada. Por quê? Porque é quando nós clicarmos no quadradinho azul. Então vamos clicar. Vocês podem ver que atualizou a nossa variável aqui em cima. E no banco de dados nós já temos o ID de usuário com a variável score 2. Vamos adicionar mais... Vamos até 10 pontos. 10 pontos. Vocês podem ver que ele atualizou sem necessidade de atualizar em nenhum botãozinho, nada. Ele atualiza instantaneamente. E se eu quiser, por exemplo, também alterar aqui dentro, eu vou alterar para 1000 pontos. Dou um Enter, ele atualizou para 1000 pontos. E assim ele vai continuar. Eu vou fechar, pessoal. Vocês podem ver que agora ele está salvo no banco de dados. Mesmo que o jogo não esteja sendo executado, ele está salvo no banco de dados. O que nós vamos fazer? Vamos entrar novamente. Sempre entrem pela tela de login, galera, senão ele vai dar um erro. Aqui, ó, pessoal, 1010 e assim ele continua. Então, vocês podem ver que o ID de usuário, ó, vocês podem ver que ID, ó, D1i47, por exemplo, ele inicia assim esse ID. É o mesmo ID que está aqui, ó, D1i47. Então, cada usuário vai ter a sua própria variável, o seu valor, né, pessoal. Então, não dá confusão e cada jogador pode salvar os seus dados na nuvem. Isso eu estou fazendo para o Score, mas serve para qualquer outro dado que vocês queiram salvar, seja o número de fases, número de itens, enfim. Vocês podem salvar aí muita coisa, pessoal. Para vocês verem como está funcionando, eu vou sair dessa conta. Ó. Lembrem, essa conta aqui, vamos deixar em 1020. Galera, deu um erro lá, mas já está resolvido. Eu saí da conta. Agora, eu vou criar uma nova conta. Vai ser o teste 2. Antes era o teste 1, agora é o teste 2, @gmail.com. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma senha. Vamos criar uma conta. Vocês podem ver, pessoal, que ele já está zerado. Ó. E aqui dentro do Authentication, se vocês derem um recarregar, já podem ver que eu tenho o teste 1 e o teste 2. Já é outro ID, ó, totalmente diferente. Vamos ver no banco de dados se isso vai mudar. Atualizou para 2. Ó, já podem ver aqui, ó, pessoal, 2. O usuário anterior tinha 1020. Vamos adicionar mais pontos. Ó. Ele vai ter... Vamos fazer 50 pontos aqui. Ó. Fiz 50 pontos. Ele está em 50. Digamos que eu troquei de celular, troquei de aparelho. Então eu vou sair dessa conta. Agora eu vou entrar com outra conta. Ó, pessoal, vocês podem ver que eu tenho 1020 em um e 50 em outro. O que vai acontecer? Eu não preciso saber que e-mail que é. Basta que eu logue com a minha conta. Ó, vamos colocar o teste 1 novamente. teste1@gmail.com. Vamos colocar a senha que eu tinha criado. E agora não vamos criar conta. Agora nós vamos entrar. Basta que eu entre. E os meus dados são sincronizados. Ou seja, está salvo na nuvem o meu jogo hoje. Com o meu ID exclusivo. Ou seja, cada jogador vai ter o seu próprio ID, né, exclusivo com a sua pontuação, os seus dados que vocês quiserem criar, tá, galera? Então, dessa maneira você já tem o jogo salvo em nuvem. Caso vocês não compreendam alguma parte do vídeo, vocês podem voltar e repetir. Caso vocês sintam alguma dúvida, vocês podem comentar, pessoal, que eu posso fazer outro vídeo resolvendo, ou eu posso tirar dúvida ali mesmo no próprio comentário. Só para terminar, pessoal, eu vou criar aqui mais uma cena. Adicionar uma cena. Vou deixar sem título mesmo. Só para vocês verem que o fato de eu salvar em variáveis de cena não muda nada, porque a nossa variável global é essa aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou copiar essa ação e vou colar aqui, ó. Lembrando que o meu texto de score, né, ele está definido aqui na minha cena como um objeto global, tá? Se vocês têm que deixar, senão ele não vai funcionar. Agora eu vou entrar aqui, ó, vou deixar só meu texto aqui. Ó, pessoal, não tem nenhuma variável global criada. Só copiei da cena main e joguei nessa cena aqui a mesma configuração. Vocês podem ver que já fechou 1020 pontos. Ou seja, vocês podem usar essa mesma configuração. Fazer, por exemplo, pessoal, para melhorar até o desempenho e melhorar a produtividade, vocês podem, por exemplo, pegar isso aqui, vir aqui criar um evento externo, né?
aqui é evento externo, e esse evento vocês apenas linkarem. Isso aí deixa o jogo mais leve e mais rápido, né? E facilita muito o trabalho na hora de vocês criarem toda a lógica. Então seria isso, galera, né? Eu quero trazer, pessoal, eu estou trazendo vídeos assim com pedaços do Firebase, partes específicas, mas eu quero fazer agora um vídeo completo com um jogo com mais fases e mais dados para salvar, ensinando vocês a salvarem todos os dados, inclusive o nome do jogador, e fazendo a sincronização disso aí. Mas para o momento, pessoal, isso aqui é um caminho, né, que eu estou colocando apenas, e vocês também podem daí ir modificando e fazendo conforme a necessidade de vocês. Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, galera. Espero que tenha sido de ajuda e até a próxima.